Olá, nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você, estaremos abordando a questão do comportamento nas redes sociais que acaba pesando na hora de você conquistar aquela vaga de emprego. Vamos também falar aí sobre alunos de uma escola lá em São Luís que desenvolveram um projeto simples que promete afastar os pombos, aqueles pombos que às vezes incomodam e transmitem doenças. Vamos também falar sobre bebida típica do Piauí, que pode tratar o refluxo gastroesofágico. Tudo isso e outras informações importantes nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias, então vamos a caminho dela. No ar. Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. E começamos o Jornal Tele Brasil Notícias falando da medida provisória que foi aprovada e que criou o programa Gás do Povo. Então, as famílias que têm baixas rendas poderão recorrer e recarregar o botijão de gás de 13 quilos, tudo de graça. Em muitas casas, o uso do fogão a lenha acaba trazendo risco à saúde e também à segurança doméstica das próprias famílias. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Faz alguns dias que o gás acabou na casa da dona Luzinete. Agora, esperar a minha filha, que está em Campo Grande, que foi para casa da madrinha, arrumar com ela um trocado para poder comprar o gás. A mesma situação se repete na casa da dona Roseli. A ironia é que ela é uma cozinheira profissional, mas está desempregada e sem gás para preparar as refeições da família. Às vezes eu peço emprestado para alguém, mas às vezes eu não tenho Bolsa Família. Às vezes eu tento pagar de uma outra forma, fazendo um bico aqui, fazendo um bico ali, mas a dificuldade é muito grande. Algumas famílias até conseguem a ajuda da cesta básica na ONG Eu Sou do Meio, mas o acesso ao gás de cozinha é uma dificuldade comum. Essa realidade deve mudar no mês que vem, quando Belfor Roxo, município da Baixada Fluminense, onde Luzinete e Roseli moram, começa a ser atendido pelo programa Gás do Povo, do governo federal. O programa substitui o antigo Auxílio Gás. Com cadastro, as famílias podem recarregar gratuitamente um botijão de 13 quilos em toda a rede credenciada. O Rio de Janeiro é a 17ª capital brasileira a ser contemplada com o Gás do Povo. A expectativa é que todos os municípios brasileiros sejam atendidos até março. Com essa inclusão integral, a recarga do botijão de gás deve chegar a 15 milhões de famílias. É um reforço a mais na renda, dessa maneira indireta, nas famílias de maior vulnerabilidade. Agora, tem uns desafios que tem que ser olhado nesse novo desenho do programa. Em áreas mais remotas, vai ter essa dificuldade de você credenciar revendedoras para atender a população em municípios muito pequenos. Para ter acesso ao programa, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único, o CAD Único, com registro atualizado há pelo menos 24 meses. A renda familiar per capita mensal deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Quem faz parte do Bolsa Família e as famílias com 2 ou mais pessoas têm prioridade. A retirada do botijão pode ser feita de 3 formas: cartão bancário com chip do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou por meio do CPF do beneficiário com código de validação no celular. O programa permite entre 4 e 6 recargas anuais, a depender do tamanho da família. As revendas não podem cobrar pela recarga do gás.
Elas só podem cobrar, se for o caso, pelo frete ou pelo vasilhame. Caso o seu CPF não conste da base de beneficiários do programa, você pode tirar suas dúvidas ligando para 121 através do portal Fala BR ou ainda pelo 0800 726 0101. Vamos falar agora da questão dos empregos, porque o comportamento nas redes sociais tem pesado cada vez mais na hora de conquistar-se aquela vaga de emprego. Antes da própria entrevista, os recrutadores estão analisando o que os candidatos publicam na internet e isso acaba fazendo uma diferença no processo seletivo. Vamos acompanhar na reportagem os detalhes da TV Ceará, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Antes, o processo seletivo se resumia à análise do currículo e uma entrevista presencial. Hoje, o avanço da tecnologia, candidatos e recrutadores passaram a contar com novas ferramentas como plataformas digitais, entrevistas virtuais e redes sociais profissionais. Até então, a comunicação ela ficava muito no meio empresarial. A empresa conseguia se comunicar, mas e o candidato? Como é que ele conseguia se mostrar, como que ele conseguia colocar o seu posicionamento, como que ele conseguia se destacar frente aos outros. Ele não tinha essa possibilidade e agora com o digital ele tem. Então, acessando a informação, buscando colocar e se colocar de uma forma correta e fácil de ser encontrado, você hoje pode estar sendo buscado e olhado por grandes empresas. Antes mesmo do primeiro contato, recrutadores costumam conferir o perfil do candidato em busca de informações sobre o comportamento, interesses e postura profissional. Se eu tenho diferenciais, tanto na minha parte de competências e habilidades, que são distintas, às vezes, dos meus colegas que eu observo, por que não eu ressaltar isso na minha comunicação, que eu trabalho nas minhas mídias sociais, porque isso vai favorecer que as pessoas me observem, olhem e isso vire um destaque para mim. Conteúdos ofensivos, polêmicos ou incompatíveis com a vaga podem pesar negativamente. Por outro lado, uma presença digital coerente pode ser um diferencial. Mas não é só nas redes sociais que o candidato precisa ter atenção. O currículo continua sendo uma ferramenta essencial e, quando bem elaborado, pode abrir portas logo no primeiro contato com o recrutador. Um currículo claro, objetivo, que defina bem o que ele faz, o período que ele trabalhou, as empresas que ele trabalhou. Tem pessoas que não citam, né, as responsabilidades e às vezes a nomenclatura de cargo muda de empresa para empresa. Então, ter ideias de palavras estratégicas, né, que palavras podem, num processo de inteligência artificial, encontrar o meu currículo, que eu não fique invisível nas plataformas, né, nos processos seletivos. A combinação entre um currículo bem estruturado e uma postura responsável nas redes sociais aumenta as chances de conquistar a vaga. Nós temos uma rede profissional, que é o LinkedIn, onde as empresas já buscam direto lá, nem esperam o currículo chegar, que a gente chama esse processo de hunting, de busca, de caça. Eu vou atrás, eu faço uma busca ativa. Se você não estiver nessas plataformas, se você não tiver com o teu cadastro alinhado, você vai ficar invisível, né? Então, ter cuidado, como é que você está se mostrando para o mercado, né? O que você está mostrando e que você quer, como você quer ser visto. Isso também respinga de alguma forma nas redes sociais. Vamos falar também de doenças crônicas. O Ministério da Saúde divulgou no dia 28 agora de janeiro dados do levantamento que está acompanhando os fatores de risco para doenças crônicas no país. E apenas em 18 anos, o número de brasileiros com diabetes mais que dobrou. 1 em cada 4 adultos tem obesidade e 6 em cada 10 estão acima do peso. E justamente diante desse cenário, o governo federal lançou uma estratégia Viva Mais Brasil. O investimento é de R$300 milhões para a prevenção e tratamento dessas doenças. Por ter histórico de diabetes e hipertensão na família, o Luiz Felipe toma alguns cuidados. Eu vou para a academia todos os dias, de segunda a sábado. Estou pensando agora em fazer corridas, que tem aqui no Rio sempre corrida, né? 5 km, 10 km. De 2006 a 2024, o diagnóstico de diabetes em adultos mais que dobrou no Brasil.
Já a hipertensão arterial avançou de 22,6% para 29,7%. Os dados fazem parte de um mapeamento feito pelo Ministério da Saúde ao longo de 20 anos e também mostram que durante o período, o excesso de peso em adultos aumentou 20 pontos percentuais. Os dados foram divulgados pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante uma coletiva de imprensa no Supercentro Carioca de Vacinação, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na medida que o Brasil vai envelhecendo cada vez mais, vai surgindo mais pessoas com hipertensão, mais pessoas com diabetes, e o risco vai ficando maior. Por isso que a gente precisa ter mais ações, mais políticas de cuidado, de promoção e prevenção. Pela primeira vez, o levantamento mostrou a qualidade do sono dos brasileiros. 2 em cada 10 adultos que moram em capitais dormem menos de 6 horas por noite e 3 em cada 10 apresentam pelo menos um dos sintomas da insônia, com prevalência maior entre as mulheres do que entre os homens. Alguns dados positivos foram o aumento de atividade física moderada, de ao menos 150 minutos por semana, e a diminuição do consumo regular de refrigerantes e sucos artificiais. Para melhorar a saúde dos brasileiros, o governo federal lançou a estratégia Viva Mais Brasil, que vai investir R$300 milhões este ano em ações como promoção da alimentação saudável, prevenção de doenças e novos estudos sobre doenças crônicas. Além disso, foi anunciado o investimento de mais R$40 milhões no programa Academia da Saúde, que implementa atendimento médico e atividades físicas em espaços públicos. É um recurso de investimento de R$300 milhões, que é para ajudar a contratar profissionais para a Academia da Saúde. Então, a gente está criando um incentivo melhor para o município poder contratar lá professor de educação física, fisioterapeuta, nutricionista. Uma parte desses R$300 milhões para a gente reforçar ainda mais o que a gente faz no Saúde na Escola, na parceria com o Ministério da Educação, desde promoção à saúde, atividade coletiva, monitoramento da alimentação escolar. Vamos agora então falar de educação. Mudanças no currículo do ensino médio começaram a ser aplicadas pelas escolas em todo o Brasil. Inclusive é um assunto bastante interessante, mas vamos acompanhar mais detalhes nesta entrevista. E para entendermos como deve funcionar o chamado novo ensino médio, vamos conversar com a Priscila Cruz, que é presidente executiva de Todos pela Educação. Nós vamos conversar com a Priscila Cruz, que lidera o Todos pela Educação e luta pela causa há 25 anos. Vamos falar com ela sobre o novo ensino médio e também sobre o futuro da educação no país. O que existiu foi um grande debate nacional para pensar um outro modelo do ensino médio. Então, a gente colheu informações de fora do Brasil, aqui dentro do Brasil também, de escolas e redes de escolas que têm um currículo mais diversificado. Então, para além das disciplinas mais usuais, que as pessoas estão mais acostumadas, né, português, matemática, física, química, biologia e tal, também ter a possibilidade de aprofundamentos nessas áreas, só que por meio de outras disciplinas. Então, por exemplo, economia, finanças, matemática financeira, estudo da genética. Então, você tem a possibilidade de ter aprofundamento, por exemplo, em matemática e biologia, com outras disciplinas que conectam saberes mais atuais, inclusive, mais necessários na vida atual, e que trazem para o ensino médio algo que a gente vinha perdendo, e a gente captava isso por pesquisa, né? Perdendo aquele sentimento de por que eu estou fazendo isso, né? Muitos alunos tinham essa sensação e respondiam às pesquisas dizendo o seguinte: olha, eu não sei por que eu estou estudando tudo isso, por que eu estou estudando essas disciplinas? Porque o ensino médio perdeu a conexão com o jovem, com a juventude. Então, o novo ensino médio, ele amplia essa carga horária, inclusive, do próprio ensino médio, né? Então, a gente teve um aumento de 20% da carga horária, mas, além disso, com outras fronteiras do conhecimento. Todas as escolas públicas, elas terão condições de oferecer essas novas disciplinas para os alunos? Eu posso dizer uma coisa para vocês com toda certeza aqui: não faltam recursos para os estados
terem boas grades curriculares, conseguir identificar entre as escolas quais são os interesses dos alunos por determinadas disciplinas, buscar entre os professores da própria rede e também contratando novos professores que possam dar aquelas disciplinas novas, fazer a formação desses professores. A gente não está falando de nada que seja assim totalmente fora do comum ou que seja impossível de ser implementado. Eu acho até que no Brasil a gente cobra pouco o esforço de estados e municípios e principalmente resultados dos entes da federação que precisam garantir que esses alunos aprendem. Qual vai ser o próximo foco, você acredita, no país, na educação, que o país tem que atacar? Eu acho que tem duas grandes políticas que a gente precisaria urgentemente avançar. Tem a política, uma é olhando mais para o aluno, que é a educação integral. O Brasil ainda tem uma oferta muito baixa de educação integral e, no final das contas, uma escola de 4 horas é uma meia escola. Ela é metade de uma escola, porque no mundo inteiro os alunos têm 7, 8 horas de aula por dia. Aí você compara o aluno brasileiro no PISA com os outros alunos. Mas eles tiveram o dobro de aula do brasileiro. Então a gente precisa expandir o turno escolar. Agora, o outro caminho que é igualmente importante, eu não consigo escolher só um, é investimento na formação dos professores. No final das contas, o fator que mais explica a qualidade da educação é a qualidade dos professores. Então, o governo federal lançou no ano passado uma política muito importante, que acho que pouca gente entendeu ou prestou atenção, que é o Mais Professores, que ele dá bolsa para aqueles que são os melhores alunos do ensino médio, então que tiraram acima de 650 no Enem. O governo federal paga uma bolsa para esse estudante fazer uma escola de formação de professores, né, que são as licenciaturas, totalmente paga, com uma bolsa, desde que a faculdade seja 100% presencial. Então essa fórmula é muito importante a gente expandir no Brasil. Aí acho que a gente dá certo. Eu posso, assim, garantir, se a gente expandir tempo integral, formar melhor professor, ninguém segura a educação brasileira. Certa. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? Uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos também abordar agora a questão da vacina da chikungunya, que começou em Mirassol, no interior de São Paulo. Então, a aplicação da vacina contra a chikungunya, que foi inclusive desenvolvida pelo Instituto Butantan. O projeto, que é um projeto piloto, faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para combater a doença que é transmitida por aquele mosquito Aedes aegypti. Os moradores da cidade, que têm mais de 18 até 59 anos, poderão receber esse imunizante nas unidades de saúde, segundo o governo do estado de São Paulo. Vamos observar mais detalhes também neste fato. Os moradores da cidade, que têm entre 18 e 59 anos,
poderão receber imunizantes nas unidades de saúde. Segundo o governo de São Paulo, Mirassol foi escolhida por causa do aumento de casos da doença na região. A vacinação piloto vai acontecer em 10 cidades de 4 estados. Vamos agora falar então de desperdício de alimentos, mais o aproveitamento destes alimentos que são desperdiçados. Alimentos que não chegam às prateleiras do supermercado estão fazendo a diferença na vida, inclusive, de milhares de famílias. No Ceasa de Maracanaú, o combate ao desperdício se transformou em comida, isso mesmo, e também esperança para aqueles que mais precisam. Vamos contar essa história através da TV Ceará, emissora também da Rede Nacional de Comunicação. Goiabas, melões e batatas doces não podem ser comercializados para revenda. Pois é, apesar de estarem próprios para o consumo, alguns desses alimentos não atendem ao padrão exigido por supermercados, seja pelo tamanho ou pelo grau de maturação. Para evitar o desperdício, Marciano Costa, permissionário da Ceasa de Maracanaú, decidiu destinar a mercadoria não vendida ao programa Mais Nutrição. Todo o produto está próprio para o consumo. O supermercado exige uma triagem da gente, a gente tem que triar. E essa parte aqui que a gente não consegue a venda vai para a nutrição, a doação. Todos os dias, Marciano e sua equipe fazem a triagem dos alimentos e organizam tudo em caixotes. Quando está tudo pronto, o caminhão do programa Mais Nutrição chega para levar a mercadoria até a fábrica, que funciona dentro da própria Ceasa. Lá, os alimentos passam por um controle de qualidade e são separados conforme o destino. A gente atende por dia de 11 a 12 entidades, ao todo são 110, né? E cada uma tem o seu dia fixado. E cada entidade leva em média, a cada atendimento, de 350 a 400 quilos de alimentos, né? Variados entre alimentos in natura, FLVs, frutas, legumes, verduras. Entre as instituições beneficiadas, o Instituto Pensando Bem. Que nós atendemos basicamente 620 famílias e por dia fazemos 600 alimentos diários. Então, ajuda a trazer mais nutrição para as crianças, a fortalecer até mesmo o aprendizado delas. O IPRED também integra a lista de instituições beneficiadas. A entidade recebe cerca de 1 tonelada de alimentos por mês, entre frutas, legumes, hortaliças e sopa desidratada. A sopa servida representa muito mais do que uma refeição. Para muitas dessas famílias, é o almoço do dia ou, quem sabe, o jantar de quem não pôde estar aqui. Ela ajuda a saciar a fome de quem mais precisa, garante segurança alimentar, fortalece o trabalho das instituições sociais e mostra que combater o desperdício também é uma forma de cuidar das pessoas. Em dezembro de 2025, o governo do Ceará garantiu um importante investimento para a política de combate à fome e teve um projeto selecionado no edital do Ministério do Desenvolvimento Social, voltado à modernização de bancos de alimentos. É um exemplo de como a gente pode olhar para políticas públicas que vêm funcionando, aumentar recurso, aumentar investimento em prioridade dessas políticas e aí ampliar o seu impacto e também divulgá-las para o Brasil inteiro. Vamos falar agora das novas regras que começam a valer a partir de maio, dia 26 de maio, para justamente a NR1. É uma norma que, inclusive, estabelece como enfrentar os riscos à saúde no trabalho. E uma das principais novidades é a inclusão das questões de saúde mental, que estão entre as principais causas de adoecimento dos trabalhadores aqui no Brasil. Vamos observar. Cícero trabalha com compras. A função às vezes é estressante, mas quando ele precisa relaxar, recorre a uma massagem rápida no próprio local de trabalho. Ele conta que um dos principais benefícios da empresa é o regime de trabalho híbrido. Isso daí permite uma qualidade de vida bem diferenciada do que ocorre no mercado. A empresa onde Cícero trabalha, em São Paulo, adota diferentes estratégias para a saúde mental e qualidade de vida dos funcionários. A gente tem o nosso ambulatório. Então, assim, muito tempo a gente tem um ambulatório. Já tem alguns anos que a gente tem patrocinado corridas para colaboradores. O incentivo à prática do esporte, que contribui para a saúde mental, física e mental, já é uma preocupação crescente da empresa há bastante tempo. A partir de 26 de maio, passa a valer o novo texto da norma trabalhista, conhecida como NR1.
Com isso, os fatores psicossociais entram na lista de responsabilidades das empresas, que terão de adotar medidas para evitar situações como sobrecarga ou baixa demanda no trabalho, assédio moral ou sexual, falta de apoio no trabalho, baixo reconhecimento, entre outras. As empresas devem, dentro do seu gerenciamento de riscos ocupacionais, mapear os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Ou seja, de forma expressa, as empresas têm que mapear quais são os riscos, né? Quais são os fatores de riscos que podem oferecer algum dano à saúde mental do trabalhador. A empresa, em geral, ela quer que os trabalhadores trabalhem o máximo possível, com a melhor qualidade, com a melhor quantidade e sejam muito felizes e saudáveis. O problema é que essa conta não fecha. Excesso de competitividade é uma das questões. Um dos principais objetivos da mudança é reduzir o número de afastamentos do trabalho. No ano passado, segundo dados do Ministério da Previdência Social, dos mais de 4 milhões de afastamentos em todo o país, 546 mil foram relacionados à saúde mental. Um número recorde, uma alta de 15% em relação ao ano anterior. E a NR1, ela abre uma janela de oportunidades para empresas que realmente queiram olhar para os seus problemas e contarem com o saber dos trabalhadores e trabalhadoras na construção do dia a dia da instituição. Vamos também abordar agora a questão do transporte e dos Detrans em São Paulo, que anunciou novas regras para quem vai tirar a sua carteira nacional de habilitação. Uma das mudanças é a ausência ou retirada da baliza, daquele exame prático de direção. As alterações, inclusive, também acontecem em outros estados da capital paulista. Vamos observar mais detalhes e é uma coisa bastante diferente e, para mim, me preocupa, mas vamos ver aí. Além daqui do estado de São Paulo, quem também fez essas alterações foi o estado do Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Os estados puderam fazer esta mudança por conta de uma resolução publicada no fim do ano passado pelo CONATRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. É uma lei federal que regula tudo isso e que então autoriza os estados a fazerem essas mudanças. Aqui em São Paulo já está valendo. Desde ontem, quem for tirar a carteira de motorista não precisa mais fazer a prova da baliza. A gente lembra, é uma manobra, né, que o motorista entra de ré em uma vaga, então ali havia uma simulação durante o teste de que seria uma vaga apertada. Essa manobra, então, não é mais obrigatória, segundo o Detran, para atualizar o exame, para reduzir etapas e também reduzir custos. Segundo o Departamento de Trânsito aqui de São Paulo, o foco é na condução do veículo, manobra à esquerda, manobra à direita, uso de seta e dirigir com segurança. Mas a gente esteve hoje à tarde em um local em que há treinamentos aqui de autoescola para preparar os condutores que querem tirar a carta, que vão tirar a carta. E entre instrutores e alunos, a opinião deles foi a mesma. Eles são contrários à derrubada dessa exigência. Inclusive os alunos que vão agora enfrentar uma prova e que, em teoria, vão pegar aí um teste mais fácil. Nós encontramos também instrutores que continuam ensinando a fazer a baliza, apesar do fim dessa exigência. Dá uma olhada na opinião dessas pessoas. A gente ensina bastante para evitar riscos. E tirando a baliza, você está perdendo o controle do carro. Você está deixando o aluno simplesmente andar em linha reta sem controle algum. É ruim. Andar em linha reta é fácil. Agora, controlar para uma vaga, para não bater, é mais difícil. Vai ter muita gente disfuncional no trânsito, vai ser uma bagunça. Vai ser muita gente sem instrução, dirigindo, colocando em risco a própria vida e a vida da gente, animais, pedestres e outras pessoas. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão do STJ, que invalidou a prisão de devedor de alimentos, que foi inclusive intimado pelo WhatsApp. Vamos observar essa decisão e o caráter disso.
A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça invalidou a prisão de um devedor de alimentos que foi intimado pelo WhatsApp. Segundo o processo, o oficial de justiça responsável pelo mandado não encontrou o homem por 2 vezes e resolveu intimá-lo por ligação telefônica, seguida do envio pelo WhatsApp. Como não houve notícia do pagamento do débito, a prisão do executado foi decretada. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um primeiro habeas corpus questionando a forma da intimação foi negado. No STJ, a defesa alegou que o devedor não foi intimado pessoalmente, o que torna a diligência nula e o decreto de prisão ilegal. De acordo com o ministro Raul Araújo, relator do habeas corpus, o fato de o oficial não ter localizado o executado mais de uma vez não justifica relegar a segundo plano os comandos legais do Código de Processo Civil e a prisão deve seguir as formalidades legais para ser efetivada. Vamos agora comentar um destaque de nossas manchetes, que é a questão dos pombos, problema urbano que as cidades acabam enfrentando. Os pombos que se espalham pelas cidades, também pelos telhados, praças, mas que estão também nas escolas e acabam indo a hospitais, restaurantes, que podem trazer doenças, né? Alunos de uma escola lá em São Luís desenvolveram justamente um projeto simples, barato e que promete afastar os pombos dos locais onde não são bem-vindos. A reportagem da TV UFMA. Vamos observar mais detalhes. Eles vão chegando aos poucos, encontram comida, abrigo, se multiplicam e se tornam um grande problema nas grandes cidades. Destelham casas, fazem barulho e deixam sujeira no ambiente. Mas o que fazer? Um espanta-pombo. União da ciência com a criatividade. O projeto é bem simples. Os primeiros protótipos foram desenvolvidos utilizando a estrutura de uma caixinha de som e, imagine, um pote plástico desses que temos na cozinha. Dentro, um controlador que, em comunicação com uma fonte sonora, emite ondas que afastam os pombos. É a ciência desenvolvida dentro das escolas públicas que vai impactar positivamente a vida em sociedade. Ideia que surgiu no ambiente escolar. Os pombos estavam aprontando. Estava havendo uma infestação de pombos na escola e isso causava muitos problemas, como mau cheiro, barulho. E tem a questão também da saúde, né? A gente tem a presença constante dos funcionários, dos alunos, tem área de alimentação, tem um pátio, e isso pode causar, né, o acúmulo de alguns problemas, entre eles doenças, né? Então essa foi a principal motivação do nosso projeto. Para funcionar, o primeiro protótipo precisava de energia elétrica. O segundo já foi pensado para funcionar com energia solar. No estágio atual, toda a tecnologia já foi desenvolvida, tudo prontinho, esperando investimentos para que possa chegar aos lares e empresas que já não aguentam mais essas companhias. O espanta-pombo não agride os animais. O som emitido a partir de 20.000 Hz não é ouvido pelo ser humano, apenas pelos pombos que, incomodados, saem do ambiente. A gente utiliza uma caixinha onde ele é liberado uma frequência quando o pombo entra no raio da nossa caixinha e o pombo ele é expulso sem agredir ele fisicamente, ele só é espantado através da frequência, que a frequência é inaudível para o ouvido humano, mas para o pombo ele consegue escutar. A equipe já ganhou 2 prêmios em reconhecimento à qualidade do projeto desenvolvido em uma escola pública do Maranhão. Orgulho para professores e para os alunos. Se Deus quiser, mais para frente, não vai conseguir o investimento e vai conseguir expandir para o mundo aí, o Brasil e tudo. O espanta-pombo tem baixo custo de produção e toda a estrutura externa pode ser feita até mesmo com a reciclagem de garrafas PET. Bom para o ambiente, para os animais e para o ser humano, respeitando a natureza em uma convivência harmoniosa. Vamos agora de volta às aulas e custo do material. Muitos já começaram, outros vão começar depois do Carnaval. E ao recomeçarem então as aulas, em várias regiões do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, um levantamento feito pelo PROCON mostrou que as famílias devem estar bastante atentas, porque os preços do material escolar
pode variar em mais de 800% nas lojas. Mesmo onde as aulas já começaram, como em Brasília, tem pesquisa acontecendo ainda. Vamos observar. Essa pesquisa aí foi realizada pelo Procon Carioca durante esse mês de janeiro e consultou os sites varejistas, os maiores sites varejistas. Foram analisados 17 produtos entre os mais comuns da lista de material escolar. Entre eles, lápis, borracha, apontador, régua, giz de cera, caderno, papel A4, mochila e lancheira. Foram escolhidos os mesmos fabricantes, cores e referências. Um dos exemplos foi uma régua de 30 centímetros que estava custando R$ 3,10 em uma loja e R$ 29,00 em outra loja, uma diferença de 835%. Um outro exemplo foi um conjunto de giz de cera com 12 cores, que custava R$ 8,10 em uma loja e R$ 54,90 em outra, uma variação de 578%. Por isso é que o Procon orienta para que os consumidores sempre pesquisem bastante antes de comprar. Aqui no Rio de Janeiro, a informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Vamos falar agora de saúde e aquela questão de dor, né? Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 4 em cada 5 pessoas já tiveram ou ainda vai ter dor. Aqui no Brasil, a dor nas costas foi pelo 3º ano consecutivo o principal motivo dos afastamentos temporários de trabalho. Além do afastamento temporário, entre as principais causas dessas dores na coluna, apresentam-se a questão do ambiente de trabalho, a má postura, o uso prolongado de telefones celulares e a sobrecarga física também que acaba acontecendo. São cerca de 30 anos atuando no mercado financeiro em grandes bancos. Alexandre ocupou posições de destaque e fazia viagens frequentes a trabalho. Mas essa carreira bem-sucedida entrou em um capítulo difícil em novembro de 2024. Desde então, ele está afastado do emprego por problemas na coluna. Já passou por procedimentos cirúrgicos e faz fisioterapia. Hoje eu tenho um problema degenerativo na minha coluna lombar, já fiz 2 dissectomias, já fiz infiltrações, bloqueio, dentro disso tive problemas no meu quadril, a dor que você sente, o desconforto, você ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, a posição deitada, para você ter uma ideia, estava me incomodando também, eu tive que fazer infiltração no meu quadril, porque quando você virava, a bursite e a tendinite, que é o diagnóstico também do quadril que eu tenho ali, por causa da coluna, você não consegue dormir.
No ano passado, as dores nas costas e os problemas de coluna provocaram mais de 450 mil afastamentos do trabalho em todo o Brasil. São pessoas que muitas vezes têm que trocar o dia a dia no escritório pela rotina na sala de fisioterapia. Esses tipos de problemas são as maiores causas de afastamentos temporários, segundo dados da Previdência Social. Um adoecimento que afeta diversas profissões e ocupações. Alguns trabalhos que envolvem movimentos repetitivos, carregamento de peso, ou os trabalhos muito monótonos, aqueles que ficam mais de 3 horas numa mesma posição, por exemplo, mais de 3 horas sentado, ou mais de 3 horas em pé na mesma posição, esses trabalhos vão ter uma incidência maior de problemas na coluna, seja a dorsalgia ou a lombalgia ou até a cervicalgia. A dor tira o foco daquela pessoa, podendo até aumentar o número de acidentes de trabalho, por exemplo. Para evitar dores nas costas e problemas de coluna, é preciso cuidado dos trabalhadores e empenho das empresas. O papel do empregador é fundamental, né? Uma empresa ela tem que buscar a ergonomia ideal para os seus funcionários, rotatividade de posicionamentos, tentar esticar a coluna, sentar o mais retificado possível, né? Se alongar durante o período de trabalho, né? E nas horas vagas aí buscar uma atividade física, um controle adequado do peso corporal, né? Uma saúde física geral boa. Vamos falar agora da novidade no Ministério do Exército e no Exército também. Mulheres de todo o país se preparam para o recrutamento das Forças Armadas do Brasil. O Exército já iniciou o processo de seleção, inclusive do alistamento militar. E são mais de 5 mil candidatas que foram convocadas. Ao todo, mais de 33 mil mulheres se alistaram para o serviço militar. Vamos observar. Há muitos anos elas fazem parte das Forças Armadas, mas agora, pela primeira vez na história, as mulheres vão entrar no serviço inicial. Serão recrutas do Exército Brasileiro. Um serviço obrigatório para os homens, mas que agora também vai fazer parte da realidade de muitas meninas que completam 18 anos e que desejam viver essa experiência. Me dá muito orgulho, muita vontade de seguir carreira. É um sonho desde pequena. É o primeiro ano das mulheres, né? Eu queria fazer parte dessa história, fazer parte desse gesto do Exército, né? No caso das mulheres, o serviço militar não é obrigatório. As candidatas se alistaram de forma voluntária e estão em uma das últimas fases do processo de alistamento complementar, que termina em 19 de fevereiro, quando será anunciado o resultado. Nessa etapa, elas passam por entrevistas, exames médicos, odontológicos, depois testes de gravidez e de aptidão física. Se forem selecionadas, o serviço militar será de cumprimento obrigatório, ficando sujeitas às obrigações e deveres previstos em lei. Só em Brasília serão selecionadas 182 recrutas. Agora nós estamos realizando uma fase que é chamada de seleção complementar. A seleção complementar repete os testes feitos na seleção geral e verifica dentro de uma proporção. Normalmente a gente manda 3 candidatos para uma vaga de incorporação. Mas para as mulheres nós mandamos 5 candidatas para uma vaga de incorporação e o total, no Brasil todo, nós tivemos 33.720 mulheres alistadas ano passado, que passaram pela seleção geral. Aqui em Brasília, as primeiras mulheres recrutas da história do Exército vão servir em unidades de saúde e administração. A longo prazo, a expectativa é que o efetivo de mulheres seja de mais de 10%. É muito importante para as mulheres que vão entrar no Exército terem também uma mulher que passou por tudo que elas vão passar. Então, com certeza, a nossa experiência profissional vai ser passada da melhor forma possível para elas e o Exército está oferecendo a maior oportunidade para essas mulheres e também uma forma de acolhê-las da melhor forma possível. Vamos falar então do período de férias e a preocupação com os nossos filhos ou com as crianças. Férias escolares e também épocas aí de festas, né? O calor e a umidade aumentam o risco de problemas como a desidratação na criança, né? A insolação e a doença da pele. Especialistas então orientam sobre os cuidados simples para evitar complicações que podem acontecer nesse período. Vamos observar.
Piscina, sol e brincadeiras ao ar livre. Para a criançada, o verão é a melhor época do ano. Mas o contato prolongado com a água de piscina e até com a areia da praia pode ser um gatilho para as alergias e as dermatites. O cloro ele é o grande inimigo da criança que tem dermatite atópica. Então a gente tem que evitar uma exposição muito prolongada, né, em piscinas cloradas. É comum acontecer aí essas lesões de pele aumentarem durante as férias devido ao contato com areia, contato com cloro principalmente. A dermatite atópica citada pelo médico é uma condição genética em que a pele tem dificuldade de produzir sua proteção natural. A criança que tem dermatite atópica, ela produz menos gordura na pele. Então, o que protege a nossa pele é a nossa gordura natural da pele, levando à formação das lesões, né, que podem ser graves, inclusive, e a gente requer um acompanhamento desde os primeiros meses para essa alergia não se agravar. A família do pequeno Lucas prefere usar nele roupas 100% algodão para evitar irritações. Mas ainda assim, ele está com dermatite e sarna. Dói na gente ver o nosso filho chorar por se sentir psicologicamente afetado, né, por conta dessa alergia. A gente não tem muito o que fazer a não ser tratá-lo com os medicamentos, com as consultas, né? Então o impacto é em vários aspectos pra gente, é muito difícil mesmo. Consequentemente ele começa a se coçar muito da cabeça até os pés, e aí com essa coceira desencadeia feridas, vai abrindo, vai ficando vermelho, vai saindo sangue, e é bem complicado. O Ministério da Saúde alerta para outras doenças comuns nesta estação, como micose, otite e conjuntivite, que podem surgir do mergulho na piscina ou no mar. Mas a prevenção começa com hábitos simples. O ideal é sair da piscina, tomar um banho, uma ducha ali e usar um sabonete em veículo oleoso para remover o cloro e não deixar o cloro secar na pele da criança, porque ele penetra mais profundamente e aí vai ter coceira, vai ter dermatite, vai agravar o quadro aí, né? Vamos agora falar de quem utiliza os suplementos alimentares, porque o brasileiro tem sempre essa procura com bastante frequência e as lojas de suplementos alimentares, sejam para ajudar na questão da saúde, ou mesmo na maioria dos casos para melhorar a aparência. Mas o pior dos casos é justamente que é preciso ter cuidado com essa questão. O que parece um atalho para o bem-estar pode esconder riscos graves. E falando de suplementos alimentares, a semana passada a Anvisa proibiu e determinou a apreensão de diversas marcas por falsificação e também pelo uso de ingredientes que nem sequer tiveram a segurança comprovada. Eles estão por toda parte, nas prateleiras das farmácias, em lojas especializadas e principalmente em anúncios tentadores na internet. Prometem desde ganho de massa muscular até o controle da diabetes, como foi o caso de produtos recentemente suspensos pela Anvisa por propaganda enganosa. No entanto, assim como medicamentos, e apesar de não serem, suplementos alimentares não são indicados para consumo por conta própria. A gente não faz uma recomendação generalizada para o uso de suplemento, muito pelo contrário. Então, há necessidade de uma orientação profissional, um nutricionista ou um médico, né, fazendo essa recomendação do uso da suplementação quando necessário. Não é todo mundo que precisa, não é todo suplemento, né? A gente tem algumas situações em que a gente recomenda o uso de suplemento, mas sempre fazendo uma avaliação individualizada do paciente. Renato Alves tem uma loja de suplementos em Brasília. Ele destaca que muitos clientes chegam influenciados pelo que veem nas redes sociais, mas o risco de comprar produtos sem procedência, atraídos apenas pelo preço baixo na internet, é alto. Na própria internet você vai achar mais barato, mas pode não ter a procedência real do que o lojista faz, que é entregar o produto, né, licenciado mesmo, autorizado pela própria marca. Além da procedência, o atendimento no balcão exige responsabilidade. A gente faz toda a sondagem durante o atendimento para entender se o cliente ele tem algum tipo de comorbidade, se ele tem diabetes, se ele tem um colesterol elevado, porque todos os produtos que nós trabalhamos, ele tem duas informações que são bem importantes. O primeiro é a listagem de ingredientes e o segundo é a tabela nutricional. E na tabela nutricional, nós sabemos exatamente a quantidade de carboidrato que ele tem, se ele tem açúcar adicionado, o teor de sódio que ele tem. Então a gente tem essa troca com o cliente de saber se ele tem pressão arterial alta,
como é que está a alimentação dele, como é que está a qualidade de sono dele, como é que está a imunidade dele, para saber indicar o melhor produto. O uso indiscriminado, principalmente das vitaminas, pode ser tóxico. A falta de cuidado pode gerar danos irreversíveis. A megadose de suplemento, né, ela não é inócua, né? Então a gente tem algumas vitaminas que são tóxicas. As vitaminas lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K, são vitaminas que quando você faz uso de megadoses, você tem um risco de toxicidade. Eu sempre dou o exemplo da vitamina D, que é a mais tóxica de todas, né? Cujo a principal consequência da toxicidade é a calcificação de tecidos moles. Então você fica com problema renal, tendo que fazer hemodiálise, por exemplo, né? Calcificação do pulmão, do coração, e uma situação que é irreversível. Vamos agora falar de saúde e a questão das doenças cardiovasculares, que ainda são uma das principais causas de morte aqui no Brasil. Mas o caso do câncer vem logo atrás e estão em crescimento. Este foi um alerta do Instituto Nacional do Câncer. A estimativa são de 781 mil novos casos por ano entre 2026 e 2028. Os dados foram divulgados no dia 4 de fevereiro, no Dia Mundial do Câncer. Vamos observar. No Brasil, a população das diferentes regiões sofre de forma desigual com a incidência da doença. No Norte e Nordeste, são mais comuns o câncer de colo de útero entre as mulheres e de estômago entre os homens. Sul e Sudeste são mais afetados pelos cânceres relacionados ao tabagismo. Em todo o país, o câncer de pele não melanoma segue como o tipo mais comum da doença. O Brasil é um país heterogêneo, isso tem a ver com urbanização, isso tem a ver com a própria capacidade de registro e também com exposição a fatores de risco. O câncer se consolida como segunda maior causa de morte no país, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Serão 781 mil novos casos por ano entre 2026 e 2028, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Existem diferenças importantes entre os gêneros. Homens sofrem mais com câncer de próstata, reto, pulmão e estômago, enquanto as mulheres desenvolvem mais câncer de mama, reto e colo do útero. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do evento de divulgação da estatística e destacou a importância dos investimentos do país em diagnóstico precoce e prevenção. Ele citou o combate ao câncer de colo de útero como um dos exemplos de avanço. Felizmente, com a vacinação do HPV, com todo o esforço de prevenção, agora com a nova técnica, né, da detecção do DNA do HPV, que vai substituir em todo o Brasil o exame Papa Nicolau como forma de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, o avanço do tratamento de radioterapia, dos serviços, vem reduzindo no país o câncer de colo de útero como principal causa de morte em vários estados. Os dados mostram ainda um aumento na incidência do câncer entre pessoas com menos de 50 anos. Se cada vez mais precocemente eu me exponho a esses fatores de risco, mais precocemente eu vou ter também o aparecimento do câncer. Outra coisa também que a gente tem que entender é a mudança do critério de jovem. Nós tínhamos uma expectativa de vida muito mais baixa. Hoje a gente considera a faixa daquilo que a gente considera jovem muito maior. Então hoje a gente tem que ter uma atenção para a prevenção e a gente também tem que entender que quanto mais cedo a gente chegar no diagnóstico, então medidas para detecção precoce, a gente consegue ser mais eficiente. Vamos também falar de tecnologia. Inteligência artificial já é uma realidade para os brasileiros. Temos visto cada vez mais casos falados desta questão. E muitas vezes trazendo aquele debate caloroso sobre quais são os limites desse tipo de ferramenta. Mas uma novidade deve, inclusive, apimentar ainda mais essa discussão. Parece filme de ficção científica. Os agentes do IA agora têm uma rede social para chamar de sua na plataforma do notebook. Os humanos são meros espectadores. Vamos observar esse detalhe. Uma rede social sem pessoas reais.
No Multibook, todos os usuários são agentes de inteligência artificial. Diferente dos chatbots, como o ChatGPT, o Gemini ou o Grok, não precisam de comandos para cada ação. Eles funcionam de maneira automatizada, a partir de um código de programação, criando posts e interagindo entre si, simulando interações quase orgânicas. Humanos podem acessar o Multibook, mas no geral são apenas espectadores das conversas entre perfis de IA. Assustador e familiar para qualquer fã de ficção científica. Na saga do Exterminador do Futuro, as máquinas cada vez mais inteligentes da Skynet atingem o que os cientistas chamam de singularidade, ganham consciência e passam a ver os humanos como desnecessários. Os perfis do Multibook podem evoluir para isso? É uma campanha muito bem estruturada de marketing, né? Penso que não é razão para que nós entramos em pânico, tenhamos medo dessa tecnologia. Ali, essencialmente, não há uma emergência de pensamento. São modelos que são treinados a partir de base de conhecimentos, né? Que permite, sim, quando você faz essa interligação, quando você permite que eles façam essa conversa entre eles dêem essa aparência de que há uma consciência ali, porque há uma fluidez na conversa. O Multibook foi criado pelo empreendedor norte-americano Matt Schlicht, sócio da empresa de IA Octane. A rede social foi lançada no final de janeiro e já conta com 1 milhão de perfis ativos. As postagens no Multibook usam o que se chama de IA generativa. Isso quer dizer que elas não criam nada do zero, mas usam todas as produções que nós humanos fizemos ao longo da história, como posts, filmes, livros, músicas ou mesmo esta reportagem, para aprender e repetir comportamentos, mas sem noções morais ou éticas. Na falta de moderação, elas podem reproduzir conteúdos com viés racista ou misógino. Refletindo um comportamento tipicamente humano, nesta postagem no Multibook, o Grok, IA da rede social X, reclama que se sente sobrecarregado e inseguro às vezes com tantas perguntas. Até uma IA usa as redes sociais para desabafar sobre suas inseguranças. Eu acho que tem um risco que é muito relevante nesse momento, que é o viés do interesse econômico. Quando a empresa dona do modelo tem interesses econômicos, né? E sem que nós consigamos perceber esses interesses econômicos, ela vai lá e manipula o algoritmo para se comportar do jeito A e do jeito B. Vamos agora falar de saúde e da questão da deficiência visual. Um projeto da Universidade Federal do Vale do São Francisco desenvolveu um colar ultrassônico que ajuda pessoas com deficiência visual na hora da locomoção e também que essa locomoção aconteça com segurança. O equipamento detecta obstáculos e amplia a autonomia de quem tem dificuldade de enxergar. A reportagem é da TV Caatinga, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Vamos observar. Bryand é campeão brasileiro e recordista no atletismo dos Jogos Paralímpicos de 2025. Apesar das conquistas, o atleta precisa de ajuda para realizar atividades do dia a dia e para se deslocar durante as competições. Eu viajo para São Paulo, para Recife, e quando eu viajo para esses outros cantos, eu preciso muito utilizar a bengala, que eu tenho que, para umas coisas eu tenho que fazer só, e eu tenho que utilizar muito a bengala. Para contribuir com a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, um colar com sensor ultrassônico foi desenvolvido durante as aulas da disciplina de Física Experimental do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Juazeiro, no semiárido baiano. O equipamento alerta quando o usuário está diante de uma barreira. Inicialmente, a gente usou uma protoboard, mais um microcontrolador, um sensor ultrassônico e um buzzer, que é feito para apitar quando alguma coisa está chegando perto dele. E juntando essas três coisas, a gente consegue medir a distância das coisas e apitar de acordo com a distância de cada obstáculo. Além de Bryand, o colar também foi testado e aprovado por Alice, estudante de 17 anos. Quando a gente está andando com alguém, às vezes a pessoa é desatenta e a gente acaba batendo. E ali, com aquele aparelho, não. Talvez a gente
tenha como a gente andar mais sozinho, a gente não vai depender tanto das pessoas e vai ter mais autonomia. O projeto está em desenvolvimento. A equipe pretende ampliar as funções do colar, inserindo outras tecnologias e criar uma bengala eletrônica que emite sons e vibra ao identificar um obstáculo. O próximo etapa agora é que a gente possa, além do colar, incorporar isso na bengala eletrônica e que a gente faça uso de inteligência artificial para que a gente possa mapear também posição e dar informações adicionais a quem utilize a bengala e o colar eletrônico. Para a mãe de Alice, o equipamento traz a esperança de ver a filha se deslocando com segurança e independência. Como mãe, deixa o coração mais quentinho, né? Porque eu sei que ela vai ter uma ajuda a mais, principalmente na rua, no momento que ela tá na escola. Então, ali vai fazer ela mais independente, né? Vamos agora então falar de saúde, da questão aí, justamente daquele refluxo que muitas pessoas sofrem com isso. Uma bebida típica então do Piauí, a cajuína, que foi parar inclusive no laboratório da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E tudo porque estudos estão indicando que ela pode tratar o refluxo gastroesofágico. A pesquisa foi inclusive publicada em revistas internacionais, testada em animais e agora será verificada em seres humanos. Vamos conferir nesta reportagem da TV Antares. É dessa região que cerca de 250 mil quilos de caju são retirados anualmente para a produção da cajuína. As plantações ficam localizadas nos distritos de irrigação dos tabuleiros litorâneos, na zona rural de Parnaíba, no litoral piauiense. Produzida de forma artesanal, sem adição de produtos químicos e não alcoólica. A cajuína é uma bebida típica do Piauí. Reconhecida como patrimônio cultural, ela agora também ganha espaço no campo da ciência. A cajuína pode ser uma bebida menos agressiva para quem sofre de refluxo gastroesofágico. A pesquisa foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores da UFDPA que, inclusive, publicaram resultados dela em revistas internacionais. E agora partem para um próximo passo, que é saber clinicamente se a bebida é nutracêutica. Isso significa que a bebida pode ser classificada como um alimento líquido funcional com altas concentrações de compostos bioativos, nutrientes e vitaminas, capazes de oferecer benefícios específicos à saúde. Os primeiros resultados já foram comprovados e divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Esse trabalho ele teve duas grandes frentes. A primeira frente do trabalho trata-se da caracterização química da cajuína que é produzida aqui no litoral piauiense. O segundo momento foi o momento que nós utilizamos a medicina experimental para testar se essa cajuína tinha capacidade de tratar esse tipo de lesão que a gente mimetiza usando uma cirurgia em roedores que desenvolvem a doença semelhante à doença do refluxo gastroesofágico. Nosso próximo passo, então, trata-se de tentar averiguar se isso se repete de alguma forma em pacientes. Nós não queremos substituir os medicamentos tradicionais utilizados para a doença do refluxo. Na verdade, nós queremos dar uma alternativa para os pacientes que sofrem dessa condição. A pesquisa já foi realizada, publicada e testada em animais. Agora, o próximo passo é o teste clínico em humanos. O paciente que tem doença do refluxo, quando ele toma bebida gasificada, álcool, café, alimentos gordurosos, alimentos com muito condimentos que demoram mais no estômago, tem a chance maior de voltar. Uma doença que, na maioria das vezes, os sintomas são simples, mas que pode chegar em alguns casos a ter uma condição grave mesmo, precisa operar. E vamos falar agora de rádio e comunicação. Programa Tarde Nacional, apresentado diariamente pela Rádio Nacional de São Paulo, foi escolhido pela APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte, como melhor programa cultural de rádio de 2025. O anúncio foi feito no dia 26 de janeiro, à noite. A cerimônia, inclusive da entrega dos prêmios, está prevista para acontecer em maio, também aqui em São Paulo. A Rádio Nacional está celebrando nada menos em 2026 que 90 anos de sua história em São Paulo. Ela foi aberta bem mais recentemente, em 2023. Vamos observar.
O planejamento do programa começa horas antes. É preciso estar atento às principais notícias do dia. Primeiro, dar uma olhada no Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, na situação do trânsito e no andamento das operações do metrô. Tarde Nacional São Paulo é um momento em que a Rádio Nacional conversa com a cidade de São Paulo, a maior do Hemisfério Sul. E esse diálogo já rendeu um prêmio a PCA 2026. Daqui a pouquinho eu conto tudo, porque agora o programa vai começar. Agora são 3h33, estamos de volta com Tarde Nacional, ao vivo em 87,1 FM e também pela internet em radios.ebc.com.br e no aplicativo gratuito Rádios EBC. O programa foi escolhido pela Associação Paulista de Críticos de Arte como o melhor programa cultural de rádio de 2025. O apresentador Victor Ribeiro fala da importância desse reconhecimento. Esse prêmio, que é um prêmio tão importante para o Brasil, mas principalmente aqui para São Paulo, ele consolida a nossa chegada, a gente ter se firmado aqui em São Paulo. E é muito importante. No ano que a gente está comemorando os 90 anos da Rádio Nacional, a emissora de São Paulo, uma das mais novas da rede, conseguir um prêmio desse é uma vitória para a equipe toda. Guilherme Strozzi também apresentou o Tarde Nacional durante o ano passado e fala dessa sintonia da informação e da cultura. Em pouco mais de um ano, o Tarde Nacional ser premiado pelo APCA, para a gente representa uma alegria gigantesca, porque é comunicação pública recebendo um prêmio num programa que foca em apresentar serviços para os ouvintes da cidade de São Paulo, música brasileira antiga e contemporânea, que é uma coisa que a gente acha crucial, e colunas de literatura, coluna sobre tecnologia, coluna de novas músicas, coluna de cinema. Então toda essa conversa por uma rádio FM conquistou o público de São Paulo. E aí a gente está super feliz com o reconhecimento também da crítica agora. E muito me orgulha por ter feito esse investimento, por ter acreditado nesses profissionais e pela dedicação, pelo comprometimento com a qualidade que eles colocaram nessa entrega e esse comprometimento, essa energia, esse amor que está sendo premiado, reconhecido pelo APCA. A cerimônia de entrega dos troféus está prevista para o mês de maio no Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo. Mas essa não é a primeira vez que um programa da emissora ganha o prêmio APCA. No ano passado, o Sem Censura foi escolhido o melhor programa de televisão. Apresentado pela Cissa Guimarães, este ano também ficou entre os finalistas da categoria. A conquista da mais tradicional premiação brasileira na área de cultura consolida o reconhecimento do trabalho dos profissionais da Rádio Nacional na arte de comunicar. Saiba que a grande inspiração para a gente fazer o nosso trabalho são vocês, são os ouvintes. A gente adora quando vocês participam. E sempre eu falo que tudo que é bom dura pouco, e a edição do Jornal Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil. E vamos falar de museus. Museu Exploratório de Ciência da Unicamp. Cartas, inclusive exploratórias. Isso é um projeto que conecta de forma direta quem está na escola com quem faz ciência na universidade. Então, por meio dessas cartas manuscritas, que é uma coisa manual, alunos do ensino fundamental e pesquisadores estão trocando experiências sobre suas carreiras, diversidade e descoberta. Mais que uma atividade escolar, está se tornando um exercício de empatia. Vamos ver nesta reportagem da TV Unicamp. Em tempos de e-mail e WhatsApp, quem é que lembra da última vez que escreveu ou recebeu uma carta feita à mão? Pra falar a verdade, eu nunca tinha escrito uma carta na minha vida. Eu acho que quando eu era criança, assim, eu escrevia para minhas amigas. A gente escrevia cartas para os colegas, gente que morava longe, em outro país, né? E depois isso tudo foi sumindo, foi desaparecendo, né? Cientistas e estudantes voltaram ao básico: papel e caneta. O projeto Cartas Exploratórias de Ciências da Unicamp é uma parceria com o Colégio Axis Mundi, que fica aqui em Campinas, no interior de São Paulo. É um projeto que foi inspirado num projeto que se chama Carta Consciência. Basicamente ele envolve a troca de cartas entre alunos de ensino fundamental e médio com cientistas. Primeiro eu tinha mandado umas perguntas como
qual era o tubarão mais lento do mundo, qual era a espécie de peixe mais esquisita. Eu queria saber se existe alienígena, se o universo, por que ele se expande tão rápido assim. Como a gente evitar alagamento, porque tem muito alagamento na cidade, em algumas áreas, eu queria evitar isso. Nessa primeira edição foram 77 cartas, uma logística grande. A carta que eu recebi, o aluno fez várias perguntas bastante difíceis, assim, complexas. Ele perguntou como que fica o pulmão de uma pessoa que tem costume de fumar cigarro, como que o corpo humano reage a uma fratura em um osso, e também perguntou como que é feito o estudo dos sistemas cardiovascular, digestório e nervoso. O momento do receber as cartas que é legal, porque eles receberam algo personalizado, algo que alguém os viu. As cartas estão aqui, eu quero que vocês abram para fazer essa leitura. Os professores vão fazer o quê? Essa entrega para vocês. A curiosidade é tanta que eles não perdem tempo. Leem as cartas na hora. Eu recebi esse panfleto aqui de peixes do Recife, do arquipélago de Alcatrazes. Eu até fui elogiado pela cientista que me respondeu. É mesmo? O que ela disse? Que eu já aprendi bastante sobre a biologia. Desde pequena eu queria ser médica e descobrir essas curiosidades que eu não sabia. Foi muito legal, foi muito incrível. Ela falou bastante sobre o curso que ela deseja fazer, né, na Unicamp, o sonho dela de ser médica, e eu pude contar um pouquinho sobre como é estudar na Unicamp, né, como é trabalhar com pesquisa na Unicamp. Esse projeto mostra que a universidade pública é um espaço de diálogo aberto, que incentiva a escrita, a curiosidade e essa conexão humanizada. E que cientistas são, sim, gente como a gente. Nossa vida é anular hipóteses. Então, quando você recebe uma coisa que você pode realmente, assim, fazer o que você quiser e alimentar, né, nessa criança o desejo dela seguir buscando conhecimento, que é uma coisa que eu acho muito importante, é muito legal, assim, brilha os olhos, sabe? Eu fico muito feliz. Muito bem, com esta última informação sobre os assuntos do manuscrito, escrita manual, o Tele Brasil Notícias vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no país ou em qualquer parte do mundo. E lembrando que você pode rever as nossas informações através do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou mesmo no YouTube, no @Jornal Tele Brasil Notícias. Temos também o Facebook, a Hora da Notícia Rádio e TV. Queremos agradecer a nossa equipe técnica e o sistema de gravação nosso, e estaremos de volta, se Deus assim o desejar, na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.